Sobre costumes, deveres e doutrinas das igrejas, vigia aqui na terra, meus irmãos. Congregação cristã no Brasil, na qual muitos criticam, né? Acha que é uma seita, né? Aconselha as pessoas a não irem, porque a congregação ela é vista desse jeito, porque ela segue as normas da Bíblia, né? Ela segue o que está dentro da Bíblia, né? E as pessoas hoje em dia, né, tá fazendo tudo errado. Olha, desde que eu me conheço por gente, eu lembro que existia 4 tipos de igreja, né? E todas elas tinham seus costumes, suas doutrinas, né? Eu lembro que tinha a igreja Assembleia de Deus, né? Era um tipo só, hoje em dia tem vários. Tinha a igreja Deus é Amor, também que quando eu já comecei a me entender já existia. A Batista, que era também uma só, hoje em dia são várias. Né? Os Testemunhas de Jeová, né? Que também como é considerado uma seita, eu não sei se é ou não, porque não cabe a Deus julgar, não a mim, não é isso? Gente, e essas igrejas, né, Deus é Amor, a Assembleia de Deus, ela sempre teve a congregação, existia há muito tempo. Inclusive, a congregação, ela é fundada primeiro que a Assembleia de Deus, ela é mais antiga que a Assembleia de Deus. Então, sempre essas igrejas teve seus costumes, né, suas doutrinas, seus costumes, né, então era seguido à risca. Hoje em dia, as pessoas estão dentro da igreja querendo fazer o que quer. Ah, porque estamos em pleno século XXI, gente. Ah, que as coisas mudaram. Mudaram as coisas, mas a palavra de Deus, essa nunca mudou e nunca vai mudar. Para o céu, o caminho é estreito. Para ir para o céu não é de qualquer jeito. Você não tem que ir para o céu igual a todo mundo. Né? Que viver do jeito que o povo no mundo vive, você quer viver também achando que vai para o céu. Ah, porque Deus quer o coração. Deus não é açougueiro. Deus não é açougueiro. Deus quer que a gente se santifique de corpo, alma e espírito. A gente não pode falar essas coisas. Se você quer servir a Deus, deseja um dia ir morar com Cristo, né? Tem que seguir como Deus manda. Como a palavra diz. Ser de santo, né? Assim como Deus é santo. Nenhum de nós pode imitar, né, a Jesus, né? Que a gente não pode chegar nem aos pés, mas a gente tem que tentar ser o mais possível. As pessoas querem usar tudo, onde tinha doutrina, as pessoas estão desobedecendo, os irmãos falam mesmo que não falar. Gente, procurem agradar a Deus, procure rever seus conceitos, procure a Bíblia, vai estudar. Eu vi uma irmã aqui mesmo nessa plataforma falando, ela decidida CCB. Que quem disse que é pecado usar as coisas, que poderia usar tudo, com moderação, mas poderia. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você está pecando. Então, se tem uma doutrina, tem um costume na nossa igreja, temos que respeitar. A Bíblia fala que o homem não deve se trajar de mulher e nem a mulher de homem. Qual é a vestimenta do homem? Calça. Qual é a vestimenta da mulher? Vestido e saia. Se o homem veste isso, ele está se trajando de mulher. Se você veste calça, você está se trajando de homem. Então, está dentro da Bíblia. Se você for lá para 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ler todo, que você vai ver como as mulheres devem se apresentar na igreja e como os homens também. Né? Fala sobre o cabelo, né? As pessoas vivem cortando o cabelo, dizendo que pode. A Bíblia, uma coisa que a Bíblia condena é cortar o cabelo. A Bíblia fala que o homem não deve ter cabelo crescido e nem a mulher cortar o seu. Fala sobre o véu. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Mas a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra também a Deus. Que a mulher tem que ter o sinal de poderio dos anjos, que é o véu. O véu ele é tão bíblico que na igreja católica ela sempre seguiu a risca. Hoje em dia que também está igual às outras igrejas, relaxando. Mas antigamente eu me lembro que as mulheres da igreja católica iam todas de véu, as viúvas usavam véu preto e as demais usavam o véu normal. Então está dentro da Bíblia. Leiam Coríntios, né? Que vocês vão ver, achar muitas coisas lá. Então, não adianta ficar por aí querendo andar de qualquer jeito, dizendo que está agradando a Deus, que o que importa é o coração. Não, gente. Ser crente é ser crente. Né? A gente tem que, se a gente é crente, tem que ser. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, não brinque também de ser crente, tá bom? Porque a Bíblia fala bem claro. Não se deve servir a dois senhores. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Se você realmente está dentro de uma igreja que tem seus costumes e doutrinas, você tem que aprender a respeitar. E não querer levar as coisas do mundo para dentro da igreja para incentivar as outras mulheres que estão lá, que já tinham os costumes, a fazer também. Porque você está pecando e levando muitas a pecar por sua causa e você vai pagar o preço.
Desde quando você sabe que a igreja tem um costume, tem uma doutrina, ou você segue, ou então você procura uma igreja de porta larga, porque o caminho para o céu é estreito. O caminho para o céu não é largo. Olha, eu me sinto muito bem quando eu vou andando no meio de algum lugar, em um shopping, numa passarela, que vem alguém ao meu encontro. Pastora, me chama de pastora, ou então me chama de missionária. Eu vi que tem uma luz dentro de você, por favor, ore pela minha vida. Ou então vem me dando a paz do Senhor, ou já vem me saudando. Por quê? Porque eu sou diferente entre a multidão. Eu não ando pintada, não ando de calça, não ando cheio de acessórios, igualando as pessoas que andam no mundo. Então, nós somos o sal da terra, nós temos que fazer a diferença. Entendeu? Se você anda e não dá seu testemunho de crente, Deus não está se agradando. Então, se você quer andar igual ao povo que anda no mundo, vá para uma igreja que possa usar tudo. Agora isso aí é com você e Deus. Mas desde quando você está dentro de uma igreja que tem seus costumes, suas doutrinas, você tem que respeitar. E não sair por aí falando, indo para a internet falar, né, para a rede social falar da igreja, que não pode. Não faça isso. Se você não está se sentindo bem, saia, procure outra que você possa usar tudo. Porque você vai pagar diante de Deus. Né? Isso aí que você está fazendo. Então é isso. Se você se acha que você pode usar tudo, fique para você, vai usar sozinha, mas não fique jogando que pode, porque na Bíblia está escrito. Aqui em 1 Pedro 3, versículo 3 também, fala o quê? Olha só, o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Tá vendo? Então, se você, de várias partes na Bíblia fala, né? A Bíblia fala o quê? A gente manda a gente se santificar e ser simples como uma pomba. Qual o enfeite que uma pomba tem? Então, muita gente lê a Bíblia, mas interpreta de forma errada e passa para aqueles fiéis de forma errada, como o dízimo. A congregação ela é muito criticada sobre o dízimo, porque a congregação ela não obriga a dar o dízimo. Não é que não é para dar, não obriga, porque o dízimo foi obrigado na lei de Moisés para refazer uma cidade e ajudar os viúvos, né, as viúvas e os que precisavam, né, os velhos, viúvos que precisavam. Então ele fez essa lei, mas quando Jesus veio, a lei de Moisés, muitas coisas da lei de Moisés foi abolida, porque tudo se fez novo. Jesus ele nasceu e tudo se fez novo. Então a Bíblia fala bem claro, você vai procurar que você vai achar. Cooperai na casa do Senhor, conforme você puder e o seu coração mandar. Dai com a mão para que a outra não veja. O que é isso? Você tem que dar na igreja de conforme seu coração mandar, mas dá de coração, mas não dá um dízimo na igreja. Ah, eu vou dar o dízimo esse mês, mas vai me faltar o gás, vai me faltar... Esse dízimo não agradou a Deus, e nem nenhuma oferta. Então a gente tem que cooperar na casa de Deus como a gente puder e o coração mandar, e não ser obrigado por ninguém. O dízimo ele não é obrigado. Era obrigado na lei de Moisés. Jesus aboliu essa lei. Então, os pastores se pegam na lei de Moisés para obrigar as pessoas a dar o dízimo. E se não der, fala que está roubando a Deus. Como é que a gente vai roubar a Deus se é Ele que nos dá? Se Deus é o dono do ouro e da prata, para que Ele quer o nosso dinheiro? A gente tem que ajudar na igreja, sim. A igreja precisa, às vezes, tem igreja que paga aluguel, paga água, paga luz. Né? Tem as coisas da igreja, limpeza, essas coisas. Então, realmente tem que ser comprado. Mas a gente não é obrigado, que nem os pastores por aí querem obrigar as pessoas a dar dízimo. A gente dá quando a gente pode e quando o coração manda, né? Vocês podem ver que todas as congregações são próprias, elas não são alugadas, são próprias e são bem feitas. Um lugar que ninguém é obrigado a pagar dízimo. Outra coisa, na congregação não existe ninguém, pastor nenhum, lá não tem pastor, lá tem ancião, cooperador. É ganhar dinheiro, salário para pregar, porque a palavra de Deus diz, de graça receber, de graça dai. Então, todo mundo vive do suor do seu rosto. Tudo que tem naquela igreja ali são voluntários. Tem os músicos, ninguém paga. E ainda ensina de graça para outras pessoas. Né? Então, tudo dentro da congregação, ninguém ganha nada por isso. E nem vocês podem ver que as igrejas são bem feitas, são bem arrumadinhas. Ninguém anda de qualquer jeito. Entendeu? Não tem negócio de político dentro da nossa igreja. Ninguém gasta dinheiro com nada. E outra coisa, todo final de ano tem um culto onde os irmãos fazem um culto na central. E passa para toda a irmandade o que entrou na igreja, o que comprou de terreno, o que tirou para a viagem, o que tirou para a obra da piedade. Então, são muitas coisas lá. Então, eles são contra a congregação, diz que é seita, porque a congregação ainda dentro da doutrina, dentro das normas, segue como tem que ser, não tira de ninguém, não anda extorquindo ninguém. Por isso, ela é considerada como uma seita. Mas vigie, abra o olho, se puder, congregue. Visite uma congregação e você vai tirar suas dúvidas, tá bom? Deus abençoe. Tenha um bom dia.